Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais um tipo de interação gênica, hein? Começamos falando de epistasia, vamos falar de herança quantitativa, né? O termo já me diz bastante, né? Porque aqui a ideia de fato é somar, é acrescentar, ok? Então, na verdade, a gente não está falando de dominância, por mais que continuemos o quê? Trabalhando com azão e com azinho. Mas a ideia aqui, galera, é de um efeito cumulativo. Iremos falar de características que trabalham exatamente essa ideia de adicionar ou diminuir. Beleza? Como, por exemplo, tamanho das orelhas, né? Botei um exemplo aqui falando de fruto, peso do fruto, ok? Ser menos pesado ou mais pesado. Então, isso tudo dá essa ideia de acréscimo, beleza? Então, qual é o papo, gente? Botei já um exemplo para a gente perceber exatamente. Eu estou trabalhando com 2 ou mais pares de homólogos, beleza? Trabalhando numa característica só, por isso que é uma interação gênica, beleza? E aí, ó, botei aqui o exemplo, talvez um dos mais clássicos de vestibular, que é o da cor da pele, ok? Então, repare o seguinte, ó, que o indivíduo que tem cor da pele branca, ok? Ele é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ok? Então ele não tem o que chamamos de gene aditivo. E a partir do momento que eu vou acrescentando esse gene, tá? Lembrando, não tem dominância, repara que vai acrescentando, no caso, pigmentos que vão colorindo a pele. Então, no caso do mulato claro, eu tenho azão, azinho, bezinho, bezinho. Ou azinho, azinho, bezão, bezinho. Tanto faz se é azão ou se é bezão. A questão é que ele tem um efeito indutivo, ok? Então, cuidado, porque não é dominância. E reparem que a partir do momento que eu vou acrescentando aditivos, ó, mulato médio, que tem 2, ó, pode ser azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azinho, bezão, bezinho, ok? Esse cara é mulato médio. Se for mulato escuro, ó, agora são 3 aditivos, ó, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão. Olha que legal. E o cara que é negro tem os 4 aditivos. Então, galera, a partir do momento que eu fui acrescentando os genes aditivos, beleza? Ele acrescentou melanina na pele, ok? Então, galera, essa é a ideia de herança quantitativa. Vamos ver um exemplo mais prático, tá? Em termos de cálculo, né, e de exercício que cai nas provinhas de vocês, ok? Eu tenho aqui, ó, um fruto que pesa 300 gramas, né, que é o peso máximo, ok? Ele fala para mim, tá? Enquanto 150 é o peso mínimo, beleza? E ele fala que o número máximo de fenótipos desse, né, no caso dessa plantinha aqui, em relação ao peso, são 7, beleza? E aí eu já quero que vocês voltem aqui comigo, ó, e se liguem aqui, porque eu estou trabalhando com quantos pares, galera? Com 2 pares, ou seja, 4 genes. E repara que eu tenho quantos fenótipos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Vitão, rolou uma fórmula aí, né? É uma formulinha, tá? Qual é a fórmula? Eu digo que o número, vou botar aqui no meio, ó, o número de fenótipos é igual ao número de genes, ok? Mais 1. Olha que fofo. Quantos fenótipos que o cara falou pra mim, né? Ele falou que são 7, ok? Quantos genes a gente tem? Ué, X, eu quero saber. Talvez a parte mais difícil é agora a matemática. Passo 1 para lá, negativo. Isso quer dizer o que, galera? Que eu tenho um X igual a 6. Então eu estou trabalhando com 6 genes, ou seja, 3 pares, ok? Então eu poderia afirmar para vocês que esse cara com 300 gramas, ele tem qual genótipo, galera? Ele vai ser azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, já que esse é o peso máximo, ele tem todos os aditivos. E o cara que tem 150, Vitão? Ué, ele, se é o peso mínimo, ele não tem aditivo algum. Esse cara é azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho.
Maravilha? Tranquilo, galera? E aí, eu também posso calcular o efeito de cada gene aditivo, ok? Ué, galera, trabalhar com um pouquinho mais de matemática, vocês adoram muito, né? Vou fazer uma média, ok? Por quê? Eu vou pegar o peso máximo, vou diminuir pelo peso mínimo e divido isso aqui, galera, exatamente pelo número de quê? De genes. Maravilha? Olha que fofo. Então, substitui aí, galera. Número máximo, né? 300. Então, 300 é o peso máximo. Menos o peso mínimo, 150. Divide aí, ok? Esse cara por 6. Pronto. Ué, 150 por 6 vai dar 25. Então, 25 gramas, ok? É o peso para cada gene aditivo. Então, eu posso botar assim, ó, por gene aditivo. E aí, galera, eu posso jogar qualquer genótipo aqui e vocês vão me falar tranquilamente o peso de cada um desses frutos. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma planta Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Qual é o peso dessa planta? Ué, galera, conta quantos aditivos. Quantos aditivos eu tenho? 1, 2, 3 e 4, tá? E aí você vai pegar o peso mínimo, tá? Que é 150, maravilha, mais 4 vezes o peso de cada aditivo, que é 25. Maravilha? Então, 150 mais 100, esse frutinho aqui vai ter 250 gramas. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo, para quem não entendeu. Vamos pegar aqui, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão. Qual é o peso desse fruto, galera? Ó, quantos aditivos ele tem? 1, 2. Ah, Vitão, então o peso mínimo, se ele não tivesse nenhum aditivo, seria 150. Mas como ele tem 2, multiplico 2 vezes 25, né? Aí vem a parte puxada, 150 mais 50, 200 graminha. Beleza? E aí ele poderia brincar com os cruzamentos, tá? E é exatamente o que eu vou ver no próximo quadro, tá? Pra gente já fazer 2 exercícios de vestibular. Show de bola? Vamos lá? 1 minutinho e... Ah, galera, vamos lá matar 2 questõezinhas agora de genética, herança quantitativa. Ó, o papo é o seguinte, na primeira, ele diz que a cor dos grãos de trigo é condicionada por 2 pares de genes de efeito aditivo. A tabela acima mostra o número de genes dominantes, né, e as cores determinadas por eles. No cruzamento entre o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, a proporção esperada, né, de indivíduos com grãos vermelhos é de... Então, galera, lembrando que ele está chamando aí de dominante, mas eu não gosto de chamar muito de dominante, prefiro chamar aditivo, ok? Partindo do princípio que não tem dominância, a gente conversou, né, lá no iniciozinho da aula, tranquilo? Então, ele botou esse quadrinho aqui para vocês, ó, com 4 aditivos, vermelho escuro, 3 vermelho médio, 2 vermelho, né, e com vermelho claro e com 0 aditivos branca, ok? Então, ó, era só seguir aquele quadrinho, ó. Esse cara aqui é Azão, Azão, Bzão, Bzão. Esse cara aqui poderia ser Azão, Azão, Bzão, Bzinho, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Com 2 pode ser Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse cara vai ser Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e com 0, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, mesmo papo do primeiro exemplo. Estou colocando aqui para a gente trabalhar com calma, sem problemas. Agora, galera, ele já me deu o cruzamento.
tá? E aí vem a pergunta, quais são os gametas que cada um desses caras produzem? Lembra que para a produção de gameta não muda nada, galera. Porque isso aqui, lembra que quando a gente fala de interação, ó, esse cara, eu estou trabalhando, ó, com 2 pares de homólogos o quê? Distintos, beleza? Então, a formação de gameta segue o padrão da segunda lei. Azão com Bzão. Posso combinar Azão com Bzinho. Posso combinar Azinho com Bzão. E por que não Azinho com Bzinho? Enquanto esse cara aqui só produz gameta o quê? Azão com Bzinho e Azinho com Bzinho. Vamos botar aqui no quadrinho para ficar bonito e fácil de entender, ó. Vou botar logo esses 4 aqui. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Agora, Azão, Bzinho e Azinho, Bzinho. Show? Vamos lá. Azão, Bzão com Azão, Bzinho ficou como? Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azão, Azinho, galera. Bzão, Bzinho. Isso no boteco doidão, hein? Azinho, Azinho. Bzão, Bzinho. Azão, Azinho. Bzinho, Bzinho. Show? E o último, Azinho, Azinho. Bzinho, Bzinho. Show? Bom, galera, pra ficar bem fácil, tá? Eu tô fazendo tudo detalhadamente com vocês, como se estivessem fazendo a prova, tá? Nesse caso de segunda lei, eu sugiro, né? Desculpa, de interação, eu sugiro que vocês façam nesse formato, mostrando todos os genótipos, porque fica fácil de visualizar, ó. Esse cara tem quantos aditivos? Tem 1, 2, 3. Se tem 3, ele é o quê? 3 vermelho médio. Então esse cara aqui é vermelho médio, ok? Esse cara tem 2. Se esse cara tem 2, ele é apenas o quê? Vermelho. Esse cara, 2 de novo, então vermelho. Esse cara tem 1, então 1 vermelho claro, ok? Esse cara com 2, vermelho. Show? Com 1, vermelho claro. Beleza? Com 1, vermelho claro. E com nenhum seria o quê? Branco. Então, você poderia tirar aí a proporção fenotípica, tá? Para todos os fenótipos possíveis. Só que ele pediu de grãos vermelhos. Então, grãos vermelhos, eu tenho 1, 2 e 3. De quantos, Vitão? 3 de 8. Então a resposta, 3 oitavos, letra A de amor. Show! E na segunda, galera? Vamos lá na segunda, que é parecida, tá? Vamos ver aqui a segunda questãozinha. Ele fala que supõe que a diferença entre uma planta de 100 centímetros de estatura e uma de 160 é devida a 2 pares de genes. Opa, já cantou a pedra que são 2 pares, tá? De fatores e efeitos iguais aditivos. A planta de 160 centímetros é duplo homozigota e de 100 centímetros é duplo homozigota recessiva. Então aqui é o máximo, isso aqui é o mínimo. Beleza? Vamos lá. Cruzando-se uma planta duplo heterozigota com uma dupla homozigota recessiva, pode-se prever que entre, né, os descendentes, vamos ver aí. Galera, só para a gente entender a brincadeira, né? A gente tem um máximo que é 160, ó. Se fosse fazer um quadrinho, a gente teria, ó, aditivos, certo? Né? Com 4 aditivos, qual é o tamanho? 160, né? Aí eu teria 3, 2, 1 e 0, que é 100. Show? Beleza? Com nenhum, que é o menor.
Ah, Vitão, e os outros tamanhos? Ó, nem precisava, mas vamos calcular para ficar bonito. Né? Eu pego 160, ok? Diminuo 100, ok? E divido por, ele contou, falou que são 4. A gente sabe que está variando quanto aí? Né? 60 dividido por 4, né, dá 15. Ok? Tranquilo? Então vê se vai ficar bonito. Ó. 100 mais 1, 115. Né? Mais 15, 130. Mais 15, 145. Mais 15, 160. Então esses são os tamanhos de plantas que existem. Beleza? Tranquilo? Mole? Bom, ele quer saber, né, o que a gente vai arrumar aí com esse cruzamento. Bom, bem semelhante ao anterior, quais são os gametas que esse cara produz? Ele produz Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azim, Bzão e Azim, Bzinho. E esse cara? Pô, esse cara só produz gameto o quê, galera? Fala pra mim. Azim, Bzinho. Junta tudo. Então vamos lá. Azão, Azim, Bzão, Bzinho. Azão, Azim, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azim, Bzão, Bzinho. E Azinho, Azim, Bzinho, Bzinho. Então vamos lá. Qual o tamanho dessa planta aqui? Se tem 2 aditivos, ó, 1 e 2, 130. Ok? Um só, 115. Um só, 115. E esse cara que não tem o quê? Nenhum, 100. Então a gente tem, né? Esses caras aqui juntando 2 e aqui 1. 130, 1, beleza? 115, ok? Que tem 2, 50 terão 115 e 25 terão 100 centímetros. É isso. Show? Tranquilo, galera? Então ficou letra A também. Olha só, 2 com A de amor. Muito amor pra gente, hein? Ei, Lelê. Galera, espero que tenham curtido, tá? Qualquer dúvida, mandem aí. Um forte abraço.